E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez por aqui para falar aí do encerramento da 33ª rodada. Rodada de número 33 da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro, né? Um jogo de poucas emoções, um jogo muito modorrento, né? Valeu a pena apenas pela festa que a torcida tricolor fez, né? Compareceu 43 mil pessoas, né? Parabéns aí para a torcida do Leão, que numa segunda-feira à noite proporcionou esse grande público, mais um, né? Um grande público aí do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, batendo aí a meta, né? De que a diretoria lançou o desafio, ultrapassando 40 mil torcedores no Castelão, iria ultrapassar aí mais de 1 milhão de torcedores somente nessa temporada 2022 que foram ao Castelão assistir aos jogos do Fortaleza. Então, espetáculo à parte aí do torcedor. E geralmente, quando acontece, não só com Fortaleza, com o Brasil afora, quando a torcida proporciona assim, um espetáculo bonito, futebol que é bom, né? Parece que os jogadores ficam encantados com toda a festa e o rendimento não vem, como não veio, né? Um jogo ruim do Fortaleza, começando pela escalação, né? O treinador, claro, ele é um dos treinadores mais cobiçados, o Cuca, técnico do Atlético, o que é difícil, hein? Tem se tornado isso. Já até falei em outros vídeos anteriores de que quando começaram a contratar técnicos estrangeiros, os treinadores brasileiros se posicionaram contra e tudo, e ninguém falava bem. Mas depois de 2 temporadas do Vojvoda no Fortaleza, a gente observa aí alguns treinadores já elogiando o trabalho do argentino, reconhecendo aí a qualidade, o diferencial que esse treinador tem proporcionado ao futebol brasileiro. E o Cuca reconheceu isso no final do jogo. Apesar do jogo ruim que o Fortaleza fez, o Cuca reconheceu, né, a recuperação que o Fortaleza conseguiu e hoje está brigando com o próprio Galo aí por uma das vagas na pré-Libertadores, né, e vai brigar até o final, né? Não foi porque fez esse jogo ruim que de repente não vai. O Cuca disse que vai votar no Vojvoda como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro 2022. Então, é um reconhecimento aí grande aí de um dos melhores treinadores do futebol brasileiro na atualidade, né? E outros também já se posicionaram, é, querem bater papo com o Vojvoda, trocar ideia, né? O argentino realmente tem feito um diferencial muito grande aqui no futebol brasileiro, mas não é infalível, né? Não é infalível, né? Ninguém é infalível, né? Todo mundo é ser humano e comete erros, como eu acredito que o Vojvoda cometeu equívocos na hora de escalar o time. Novamente com o Robson, né? Ele tem isso, né? O Robson não é mau jogador, a fase dele não ajuda, né? Ele mais atrapalha do que contribui. E um jogo desses aí, com apoio maciço do torcedor, é que o Fortaleza precisaria ganhar para poder tentar mesmo chegar de fato a uma pré-Libertadores, depois de tudo que aconteceu, né, a recuperação e tudo, pô, brindar aí o torcedor no final com uma pré-Libertadores, né? Mas acabou aí optando em colocar o Robson, não que ele seja mal culpado, mas para que insistir com um jogador que não vem, né, rendendo, mais atrapalha do que contribui? Você ter o Moisés no banco, a linha ali de frente ficaria muito bem escalada ali com o Moisés na esquerda, com o Galhardo mais centralizado e com o Pedro Rocha pela direita, que já mostrou capacidade que joga por ali. Diz que gosta de jogar mais pela esquerda, mas o Vojvoda já escalou ele pela direita, ele percebeu, né? Comprou aí a ideia do Vojvoda, né? Como os outros jogadores do elenco do Fortaleza compraram, né? Que não tem ninguém escalado ali, né? Sempre escalado, ele vai sempre mudar, vai sempre modificar, vai sempre mudar a forma de jogar. Então, o Pedro Rocha comprou essa ideia. E o Pedro Rocha não fez um bom jogo. Talvez justamente por isso, né? Faltou alguém ali com mais capacidade técnica para poder ajudá-lo. Só ele e o Galhardo. Ficou complicado ali com o Atlético. O Cuca optou numa escalação do Atlético menos técnica e mais física, justamente para tentar marcar o Fortaleza no seu campo de jogo e não permitir uma transição para que a bola chegasse ali no Pedro Rocha, no Robson e também no próprio Galhardo. Então, o Atlético entrou focado a tentar provocar um erro do Fortaleza, que se deixou marcar dessa forma, né? Finalizou muito pouco no jogo. O Atlético finalizou mais, foram 9 finalizações contra 4 do time do Fortaleza. O Atlético esteve muito mais perto do gol do que o Tricolor. No primeiro tempo, o Atlético teve ali um domínio de posse de bola,
né, bem maior do que o do Fortaleza, né, mas o Atlético vive uma fase terrível, né, para marcar gols. É o terceiro jogo do Galo Mineiro que ele não faz gols. E olha que tem um time, tem um arsenal, né, não é só no que o Cuca escalou, não. No banco de reservas também tem muito repertório, mas a coisa não tem se encaixado. O que acabou sendo bom para o Fortaleza, que não fez um bom jogo, né? O Fortaleza estava desfalcado ali do Tinga, né, que o Brites foi deslocado ali para a lateral direita, ok, para um jogo, tudo bem, né, não é o ideal, ele é zagueiro, mas tem sido o coringa ali da defesa. O Benevenuto voltou, né, uma partida de altos e baixos, né, falhou em algum momento, teve uma bola lá que ele passou lotado, deu um carrinho na área, tomou um drible e o Fernando Miguel praticou uma defesaça, que foi a defesa do jogo no segundo tempo, né, salvou algumas bolas também, foi importante, mas também andou vacilando também o Benevenuto em alguns momentos, né? Tá voltando agora de contusão, tem que dar esse desconto também para ele. O Caio Alexandre também não pôde jogar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, exemplo do Tinga, e o próprio Romarinho, né, que fez 2 gols no jogo lá, para quem não lembra, né, em BH, Fortaleza fez 2-0, 2 gols do Romarinho, hein, que coisa, né? E depois tomou a virada para 3-2. Né? Fortaleza não conseguiu vencer o Galo nesse campeonato brasileiro, uma das equipes mais fortes, mas que não vem atravessando um bom momento. No segundo tempo, o Vojvoda, né, mais uma, né, dele, né, que a gente tem que colocar, porque a gente diz, o cara tem qualidade, o cara é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, mas só que, como eu falei, não é infalível. Ele tentou modificar, dar um respiro no meio campo. Olha, outro detalhe que eu estou falando dessas mudanças, o Crispim também não jogou absolutamente nada, né? A gente jogando na posição dele, a gente esperava um rendimento melhor. O Vojvoda coloca às vezes ele na direita e colocou ele ali mais centralizado, pelo lado esquerdo. Não jogou absolutamente nada, né? Se deixou marcar muito fácil pelo meio campo do Galo. E no segundo tempo, as saídas do Zé Wellison e do próprio Robson para as entradas do Ronald e também do Lucas Lima. Rapaz, cara, eu assim, pensei que o Lucas Lima não fosse mais entrar. Porque é um jogador que veio para o Fortaleza e não deu certo, né? Apesar de ser queridinho por alguns amigos da imprensa, de elogiar e ter uma certa moral, porque um dia já praticou um bom futebol, mas há muito tempo não joga nada. E era difícil, né? O Galo dominando ali as ações da marcação, com a marcação encaixada, você esperar que o Lucas Lima vá modificar esse panorama é complicado, hein? Como não podia dar outra. Deu muito errado, né? O Fortaleza seguiu sem avançar, sem atacar, sem um poderio de fogo. Depois que o Moisés entrou, né, que já era favas contadas, né? O Fortaleza já estava completamente entregue à marcação do Galo. O Galo ainda colocou essa bola fazendo o Fernando, o goleiro do Fortaleza, fazer uma defesaça. Mas é aquela coisa, domínio territorial do Atlético e não soube traduzir em finalizações. O Fortaleza finalizou muito pouco, acertou pouquíssimas bolas ali no gol do Atlético. O Everson até falhou e o ataque tricolor não soube aproveitar, né? Atuações apagadas do Galhardo, do próprio Pedro Rocha, que foi substituído depois também na sequência pelo Moisés, né? Poderia ter deixado o Pedro Rocha em campo e com Moisés e Galhardo, poderia dar alguma coisa, né? Mas o Vojvoda preferiu substituir. Ok, ele é o cara que está ali, né? O comandante, que está vivendo o dia a dia do futebol. Hoje, nós que fazemos a imprensa, não temos mais aquela condição de acompanhar os treinamentos. Então, na coletiva de imprensa, ele falou, né, que esses jogadores que entraram, o rendimento deles vem muito bem nos treinamentos, né, justificou isso. Mas, cara, no jogo, né, cara, há muito tempo o Lucas Lima não joga nada, né? O Ronald é um jogador para entrar, para ajudar ali, compor a marcação. É um jogador que tem lampejos, às vezes ajuda também no ataque, mas é difícil, né? Ele é um jogador mais para marcação. É um jogador que entra ali mais para segurar um resultado, né? Para você esperar do Ronald algo assim de diferente, consegue às vezes, né? Mas é muito difícil. E o Fortaleza, né, fez aí uma partida, na minha opinião, fora da curva do que vem se apresentando. Às vezes o Fortaleza consegue se enganchar com adversários que estão abaixo dele na tabela, que você, assim, logo de cara diz, a Fortaleza vai vencer fácil esse jogo. E ele complica, né? E com esses adversários mais qualificados, como o Atlético e outros mais, ele consegue vencer. Não diria fácil, né? Mas também, né? Mas o desempenho do time em campo é bem melhor. É claro que a gente observa também que a cada jogo o Vojvoda mexe no time, modifica. Nesse agora, né, tem alguns jogadores suspensos, mas no geral, ele do meio para frente, ele sempre causa surpresas
para a gente que faz a cobertura dos jogos e também para o adversário, né? É difícil até você imaginar como vem o Fortaleza para jogar. Mas numa dessas vai dar errado, ele vai errar, né? Na mão, o time vai perder ou vai empatar. Não diria que foi um empate com sabor de derrota, porque, né, o time chegou a 45 pontos, segue na briga ali, né, pela pré-Libertadores, ficou mais complicado, porque era um jogo, digamos, fundamental para vencer. Faltam 5 rodadas agora, na Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza permaneceu na 10ª colocação com 45 pontos, 12 vitórias, né? Se tivesse vencido o Galo, já teria ultrapassado ali o América Mineiro, o São Paulo, o próprio Atlético, né? E ficaria em empate ali em pontuação com o Atlético e superaria o Galo com o número de vitórias. Aí o São Paulo já passou, tem o América que está na frente, o América tem uma vitória a mais que o Fortaleza, tem 13 contra 12. Próximo jogo contra o Curitiba, né? É mais uma chance do Fortaleza tentar vencer, né, um adversário que está abaixo da tabela, que dessa vez não se complique, que às vezes tem se complicado com adversários assim. Conseguiu perder desse Curitiba. Eu vejo o Fortaleza bem mais capacitado tecnicamente do que esse Curitiba e conseguiu perder lá, né? A fase não era boa. Mas agora a fase deu uma mudada, né? Tem poucos dias aí para se recuperar, para pensar aí na forma do adversário jogar. Quinta-feira já estará em campo de novo no Castelão contra esse Curitiba às 7 horas da noite em busca de uma vitória, né? Vencendo, chega ali a 48 pontos, segue na briga, muita gente brigando aí por esse G8, né? Atrás do Fortaleza, o Botafogo tem chances, o Santos, o Bragantino tem chances também de conseguir, né? Então, o Fortaleza está ali no bolo, né? Tá ali misturado nesse bolo ali, com um monte de equipes brigando aí por esse G8. Atlético Mineiro, São Paulo, América, todo mundo ali. O Atlético Paranaense, se não se garantir ali no G6, também vai cair por ali. O sonho continua, né? Não tem nada perdido não. Mas o Fortaleza perdeu uma grande oportunidade de vencer uma grande equipe que não vem atravessando um bom momento no campeonato, tanto que o Cuca preferiu colocar ali uma equipe mais forte fisicamente do que tecnicamente. Os jogadores mais técnicos acabaram ficando no banco de reservas. Ele colocou no segundo tempo alguns, mas a fase do Galo não é boa. E olha que o Vargas, né, que é um grande reforço aí do Galo, nem sequer entrou no jogo, né? Então, o Atlético tem muito repertório, muito mais que o Fortaleza, e conseguiu arrancar esse empate do Tricolor no Castelão. Esteve até mais próximo de marcar o gol da vitória do que o Fortaleza, que estava jogando como mandante, com apoio maciço do seu torcedor. Mas é isso, né? Vamos ficar de olho aí nos próximos jogos. Vamos esperar aí uma vitória do Fortaleza na próxima quinta-feira contra o time do Curitiba. Acompanhe o meu trabalho também na TV Metrópole, canal 16.1, no programa Futebol Alegria, de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã, com a apresentação do Kleber Tubarão, com os meus comentários. O programa também vai ao ar simultaneamente aqui no YouTube, pelo canal Futebol Alegria Oficial. Aproveita aí, se inscreve no canal, que é de graça, você não paga absolutamente nada, e dá essa moral pra gente aqui continuar esse trabalho aqui no YouTube. E também deixa a sua curtida, que é bem importante para que o algoritmo do YouTube possa levar o nosso conteúdo para que outras pessoas também possam curtir. Valeu, galera, tamo junto.